Oi, Jubra! Opa, festa! É, uma festa que eu fui convidado de aniversário. Mas, enquanto não chega a hora, eu vou te contar sobre o estudo bíblico. Foi bom. Os últimos capítulos, final do Evangelho de João, capítulo 20 e o 21. Então, aí todo mundo estava contente que nós conseguimos concluir o estudo, né? Com esses últimos dois capítulos. Então, começa assim, ó. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida do túmulo. É assim que começa. Maria Madalena. Todos os evangelhos falam de Maria Madalena na ressurreição. É importante, ela é muito importante para a propagação, para o anúncio da ressurreição. Figura-chave. Bom, então, agora, pergunta. O que Maria Madalena foi fazer ainda no escuro? Ela teria forças para retirar sozinha a pedra? Pergunta. Bom, e aí ela vai ver que está removida e corre e vai chamar os discípulos. Pedro e o discípulo amado. Os dois correm juntos. O texto fala, corre juntos. E o texto, no versículo 2, fala do discípulo, do discípulo que Jesus amava. É importante, é importante. E aí, ó, nesse versículo 2, a gente contabiliza 44 vezes que aparece a palavra amor. Está ligado, né? Ligado à palavra amor. Bom, então, diz o versículo 4 que os dois correram juntos, Pedro e o discípulo amado. Porém, o discípulo amado corre mais rápido, chega primeiro, olha, né, como está o túmulo, vê que Jesus não está, mas crê. Enquanto Pedro chega depois, entra no túmulo, né, e o evangelho não fala que ele acreditou. Não fala. Bem, e aí eles voltam, né? Vão embora, né? E Maria fica lá, no jardim. Não fala a palavra jardim, Juba, mas fala que ela encontra um jardineiro. E aí começa a conversar. E ela pensava que era um jardineiro. E aí ela diz, Senhor, se foi você que tirou o corpo de Jesus, me diga onde está que eu vou buscar. Corajosa essa mulher, viu? Muito corajosa. Bom, e aí, essa história de jardim é só em João? Os outros não falam de jardim, falam de Gólgota. Gólgota significa lugar da caveira, lugar de crânios, de caveiras, de ossos, de pessoas que certamente já tinha sido crucificado, muitos foram crucificados antes de Jesus, né? Vamos saber, bom lembrar. Bom, e aí continua, né? Que mulher, por que você está chorando? Jesus, né? Que fala
fala com ela. Mas ela não reconhece a voz de Jesus. Engraçado. Mas depois, Jesus chama ela pelo nome, Maria. E quando fala Maria, ela reconhece. Reconhece Jesus pelo nome. Não é bonito, Jubra, isso? Aí eu achei tão bonito. É bonito quando a pessoa chama outra pessoa pelo nome, a pessoa que é chamada pelo nome se sente valorizada, amada, querida. Isso é importante, chamar as pessoas pelo nome. Euzinho, Juba, você sabe, eu tenho dificuldade de aprender o nome das pessoas. Eu sei que eu tenho que chamar pelo nome, mas eu esqueço. Eu tenho que fazer alguma coisa, né, Jubrinha, para lembrar o nome das pessoas. Bom, e aí, então Maria foi e anunciou aos discípulos. E sabe o que ela disse? O Evangelho diz o seguinte, que ela anunciou assim: eu vi o Senhor. E mais nada. Assim, o Evangelho diz que ela contou o que sucedeu, mas ela diz que viu o Senhor. Diferente do discípulo amado de Pedro. O discípulo amado acreditou sem ver. Maria viu e acreditou e foi anunciar. Bom, e aí, depois, no versículo 19, conta a história que os discípulos estavam de portas fechadas, né, naquele mesmo dia, né, e aí Jesus aparece à noite, ao anoitecer. Pergunta, por que é que Jesus apareceu a Maria, passou o dia inteiro no claro, não foi ver os discípulos, não foi anunciar, se apresentar para os discípulos? Por que esperou a noite? Pergunta, Jubrinha. A gente não tem a resposta, mas é uma pergunta para a gente ficar pensando, pôr o juízo para pensar. Bom, e aí Jesus chega, eles estavam de portas fechadas com medo dos judeus. Então, com medo da perseguição, porque matar Jesus, né? Um dia antes. Bom, aí o que é que acontece? Jesus chega, entra, anuncia paz. A paz esteja com vocês. E sopra o Espírito Santo. Sopra o Espírito Santo, diferente de Lucas, que é só na festa de Pentecoste, né, 50 dias depois da Páscoa. Aqui não, é no dia da ressurreição, Jesus já sopra o Espírito Santo. É bonito, é bonito. Porém, uma semana depois, Jesus aparece novamente e eles ainda estavam de portas fechadas. Como assim? De portas fechadas com medo dos judeus, será? Provavelmente. E o Espírito Santo? O Espírito da verdade? O Espírito da coragem? As pessoas não acreditaram em Jesus? Aí o Tomé disse, eu só acredito bem. E aí Jesus disse, toca aqui, Tomé, toca aqui que sou eu mesmo. Engraçado. Mas eles, de uma semana depois, os discípulos viram Jesus. Jesus conversou com eles, mas eles continuaram com medo. Eita. Bom para pensar, bom para pensar. Aí, Jubrinha, o que acontece? Tem uma história que Jesus, né, quando
sopra lá o Espírito, né? Aí diz assim, os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Os que perdoarem serão perdoados, os que não perdoarem não serão perdoados. Não é? Todo mundo achou estranho. Sim. E a misericórdia. E o amor incondicional. Todo mundo no estudo bíblico ficou se perguntando essas coisas. É. Bom, aí, quando amanheceu, Jesus estava na margem. E aí contando, aqui já conta o versículo 21, 4. Né? O capítulo 21, versículo 4, que Jesus vai aparecer para os discípulos lá na Galileia. E aí ele estava na margem do mar. E aqui ele aparece durante o dia. E lá em Jerusalém apareceu à noite. Por quê? Aí teve gente que pensou assim, ele apareceu de dia na Galileia, porque a Galileia está longe e é mais seguro do que aparecer durante o dia lá em Jerusalém. Vai que eles pegam Jesus de novo e crucificam de novo. Pensando, um pensamento, Jubinha. Fazer o quê? Pensamento? Pergunta. Importante. Bom, e aí diz o versículo 21, 7, e o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Pedro se vestiu, porque ele estava nu. Trabalhando nu, só ele nu. Tinha mais gente, eram 6 pessoas no barco. 6, em perfeição. E com Jesus na margem, 7. Então, então Pedro pulou na água, vestiu a roupa, estava nu e pulou na água. Aí a gente lembrou, sabe o quê? A gente lembrou lá o Gênesis, depois do pecado de Adão e Eva, comeu do fruto, e aí ficaram com vergonha, estavam nus. Aí lembrou disso. Então, aí tem a história de puxar os peixes, né, que não tinham pescado, Jesus manda jogar e joga e puxa, tava assim de peixe. Engraçado que aparece até a quantidade de peixe que tinha. Não é diferente, porque aí vai contar, falar a quantidade de peixe. É muito engraçado. 153 peixes grandes. Peixes grandes, 153. Por que será esse número? Ninguém sabia no estudo. Uma pergunta. Bom, aí no versículo 11, Simão Pedro ele sobe na barca e arrasta a rede para a praia. Engraçado que 6 homens não conseguiam puxar a rede tão pesada que é. E aí Pedro vai lá e sobe e depois sozinho puxa. Não é estranho, diferente, assim, contraditório. Então, Jesus, ele tomou o pão e distribuiu para eles. Tomou o vinho e distribuiu para eles. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lembra o quê? Claro, muito bem, Jubrinha, você lembrou. A multiplicação dos pães, né? A multiplicação dos pães, a ceia. É isso mesmo. Aí no versículo 15 diz, você me ama mais do que esses outros? Jesus pergunta para Pedro 3 vezes. E Pedro, sim, eu te amo. Na terceira vez, ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo.
E aí Jesus disse o quê? Pela terceira vez, Jesus perguntou se amava. Engraçado que aqui Simão tem o pai. Ele tem nome. Por que será? E o nome do pai é João. João, Evangelho de João, Evangelho de João. Será que tem relação? O pai de Pedro, seu nome João, e não apareceu o nome de João como discípulo? Pergunta. Bom, porque Jesus, né, ficou assim, falando, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama. Não é? E aí depois Jesus manda ele seguir. Seguir Jesus. Por que será? Será que Pedro não estava seguindo Jesus? Boa pergunta, né, Gilberto? Bom, aí quando diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Contabiliza, Gilbrinha, já 52 vezes a história do amor que aparece. Então, bom, então, quando Jesus diz assim, siga-me, e o texto diz que Pedro virou-se para trás de si e viu o discípulo que Jesus amava. Atrás de Pedro estava o discípulo que Jesus amava, que acreditava sem ver lá no túmulo e que reconheceu Jesus na ceia da beira-mar. Então, aí tem uma confusão, uma briguinha, né? Porque aí diz o seguinte, se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que você tem com isso, Pedro? Quanto a você, siga-me. Por quê? Por que isso? Porque Pedro vai dizer, Senhor, o que é que vai acontecer com esse aqui que está atrás de mim, né? E aí, no versículo 23, diz que ocorreu uma notícia entre os irmãos, dizendo outras coisas. Fofoca, fake news, confusão entre as comunidades cristãs, né? Pois é. Aí Jesus vai ter que lá no capítulo dizer assim, olha, houve essas conversas, mas não foi bem assim não, né? Não é que o jeito que estão fofocando, dizendo que essa pessoa não vai morrer. Mas Jesus disse outra coisa. Disse, se eu, né, se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que você tem com isso? Foi isso. E aí já estava saindo outras coisas. Fofoca. Bom, e aí o versículo 25 do capítulo 21 diz assim, Gilbrinha. Cadê? Diz assim, 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as pôs por escrito. Nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Olha, os estudiosos, Jubrinha, dizem que o capítulo 21 foi um acréscimo, chamado de epílogo, né? Depois da ressurreição. Porque no versículo 30. Versículo 30.
terminaria no versículo 30 do capítulo 20, dizendo assim: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Tá vendo? Não parece com o final que eu acabei de ler lá do 21? É, parece. Aí o 31 diz assim: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Ai, esse tema vida é tão bom. Eu vim para que todos tenham vida e vida abundante. Isso é importante, Jumprinho. Então, aí a gente gostou e terminamos o capítulo 20 e 21, os capítulos e também o evangelho inteiro. Gostamos. Apesar de ser difícil, assim, contraditório, enigmático, mas terminamos. A gente conhece um pouquinho mais do que era antes. Porque a gente não conhecia muito o evangelho de João. Aí o pessoal diz, vamos estudar, vamos também estudar as cartas de João. 1, 2, 3, são 3 cartas. Vamos estudar, para completar a literatura joanina. Aí decidimos que vai ter o estudo das 3 cartas. São pequenas. Aí eu posso depois, Jubrinha, te falar também como é que foi as cartas. Tá bom? Agora eu vou me cuidar, porque eu vou pra festa. Tchau, Juba.